nome é Nelise, eu sou PCNP de LEM, de Língua Estrangeira Moderna, e hoje nós estaremos com vocês, na TPC, conversando um pouquinho sobre as competências socioemocionais na aprendizagem. Eu estou aqui com o meu colega, que dará um oizinho para vocês, que estará comigo nessa reflexão de hoje. Olá, professores. Eu sou o João Antônio, PCNP Conviva, aqui da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. E como a Denelise disse há pouco, a gente vai trazer algumas contribuições para vocês. Antes de nós começarmos, eu peço a gentileza e a licença para vocês de fecharmos as câmeras para que a conexão fique melhor, que a gente possa conversar com mais afinco. Um minutinho. Pronto. Primeiro nós vamos passar um vídeo para vocês, para que possamos iniciar essa reflexão de hoje sobre essas competências socioemocionais. É um vídeo curtinho que eu peço que vocês prestem bastante atenção. Bom, aqui nós assistimos a uma fábula e uma das características da fábula é justamente trazer uma moral. Vocês perceberam que foram com personagens de animais que apresentam características humanas, que essa é uma das características, como eu disse, da fábula. E a moral dessa história é representada pela figura do porco-espinho. E é justamente para ilustrar o problema da convivência humana, respeitando o espaço do outro, auxiliando e apoiando o outro, mesmo que eles tenham as suas diferenças. É deixar a solidariedade falar mais alto. Essa fábula também nos mostra que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e valorizando sim as suas qualidades. Pode passar, por favor? Ainda refletindo sobre o vídeo, nós temos 3 questões para nós pensarmos um pouco. Em que medida nós, professores, podemos ajudar a melhorar as práticas de convivência nas nossas escolas? Vocês acham que amparar uns aos outros pode nos fortalecer cotidianamente? E uma última questão para nossa reflexão. Podemos sair mais fortalecidos por meio de uma convivência
harmônica e saudável, é isso que nós vamos refletir na TPC de hoje, com essas 3 questões: como nós podemos melhorar a convivência dentro das nossas escolas. Pode passar, por favor. Então, fazendo uma contextualização primeiro, as competências socioemocionais são aquelas que identificam o estado emocional em que nos encontramos, são aquelas que nos fazem reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que nós possamos fazer a nossa autorregulação, ou seja, para que possamos encontrar o nosso equilíbrio. Somente quando nós encontramos esse equilíbrio, nós conseguiremos resolver os problemas cotidianos. E assim, nós podemos nos relacionar positivamente com o outro, com o colega de sala, com os alunos, com a equipe gestora, tentando ser mais assertivo, tolerante e empático, por exemplo. João? Nesse momento, agora, nós começaremos a falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais dos docentes. A gente sabe que essa bibliografia sobre as competências socioemocionais é bem diminuta ainda, e existe essa importância, o pouco que existe dentro da bibliografia, é muito importante a gente trazer essas contribuições, principalmente também sobre os docentes, que têm importância dentro desse processo. Então, vale a pena a gente destacar aí que são características individuais de cada docente, tendo em vista questões biológicas e ambientais. Na verdade, à medida que essas competências socioemocionais são mais trabalhadas em relação aos docentes, melhor o trabalho dele, ou seja, ele terá uma interação muito melhor ainda com seus colegas, com vários profissionais da educação, com a sociedade em geral, com os pais e também com os estudantes da unidade que ele trabalha. Pode passar, por gentileza. Tendo em vista essas questões, vale a pena a gente destacar aí que as competências socioemocionais bem desenvolvidas pelo professor, né, com relação ao professor, vai fazer com que ele colabore mais com seus pares e toda a equipe gestora, comunique-se melhor com todo mundo, planeja e gerencia seu trabalho em sala de aula de uma maneira muito melhor, se ele tem essas competências bem trabalhadas, e medir os processos de ensino e aprendizagem com os estudantes com mais tranquilidade. Ou seja, quando o professor tem bem trabalhado as competências socioemocionais dele, na verdade, o que acontece? Ele consegue trazer ou dar contribuições muito melhores para toda a comunidade escolar. Pode passar? É a Ney agora. Então, essas competências socioemocionais, como elas podem nos ajudar? Como que nós vamos desenvolvendo essas competências socioemocionais na nossa escola e podemos fazer com que elas nos auxiliem no nosso dia a dia? Se nós desenvolvermos a nossa identidade profissional, elas nos ajudam a aperfeiçoarmos as nossas competências e a nossa autoeficácia para também ensinar os nossos estudantes, a estabelecer as relações nas escolas interpessoais e para que elas também sejam positivas. E também nos auxiliam a promover o nosso bem-estar e principalmente nos dias de hoje, a nossa saúde mental. Pode passar, por favor? O desenvolvimento dessas competências socioemocionais dos docentes podem também auxiliá-los a eles liderarem com as suas demandas, a trabalharem as suas emoções, a melhorarem o relacionamento consigo mesmo e com os outros, e a minimizarem eventuais sintomas de estresse, como nós estamos vendo nos dias de hoje. João? Vamos lá. Então, agora nós faremos uma breve explanação sobre as 5 macrocompetências socioemocionais. Na verdade, é importante destacar aí que essas pesquisas são bem recentes
ou seja, são 40 anos apenas de estudos, e nesse processo foram identificadas cerca de 160 competências socioemocionais, e que, na atualidade, ela se reestruturou em 5 macrocompetências e 17 microcompetências que a gente tem a partir dessas macrocompetências. Ou seja, vocês podem verificar aqui no quadro ao lado, em rosa, as 5 macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, abertura ao novo, resiliência emocional e amabilidade. Pode passar, por gentileza. Nesse momento, agora, a partir desse momento, nós vamos fazer um mão na massa, ou seja, dar alguns exemplos práticos sobre essa questão das 5 macrocompetências e 17 microcompetências existentes para a gente aí. A Annelise agora vai falar um pouquinho sobre a macrocompetência autogestão, e pode passar, por gentileza. Então, aqui nós vamos pensar um pouquinho, como o meu colega João já falou, sobre a autogestão. Então, quais as microcompetências que formam este grupo? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho na primeira. Aqui, olhando para essa foto, qual é a microcompetência que vocês acham que se relaciona a essa imagem? Isso, a determinação. A determinação, ela define-se pelo quanto nós esforçamos para conseguir aquilo que nós queremos. Pressupõe dar o melhor de nós mesmos e desafiarmos para atingirmos um objetivo. Vamos pensar agora numa outra imagem. Vamos olhar para essa outra imagem e pensarmos um pouco qual seria a microcompetência dessa imagem. Isso, a organização. Ela está relacionada a organizar o tempo e as atividades, bem como planejar etapas necessárias para se atingir uma meta e gerenciar compromissos futuros. Próximo, por favor. Aqui, olhando para essa está bem fácil. Vamos lá? Foco. Capacidade de se concentrar na atividade que se deseja realizar e evitar distrações, mesmo em tarefas repetitivas. Essa outra imagem também está bem fácil. Qual seria a microcompetência relacionada a essa imagem? Isso, persistência. Capacidade de superar obstáculos para completar tarefas e concluir combinados, ao invés de adiarmos ou desistirmos quando as situações ficam difíceis ou desconfortáveis. Próximo. E agora? Qual será essa? Vamos Nossa, olhar essa para a é fácil, imagem. hein, Nelise? Essa é fácil. Vamos lá? É o que nós temos muito, responsabilidade. Envolve tomar para si um combinado, assumindo os compromissos de realizar as tarefas planejadas, mesmo diante de dificuldades. Significa prever as consequências de nossos atos em função do bem-estar coletivo, que é o que nós fazemos sempre, pensar sempre no coletivo, no nosso aluno, na melhoria da nossa escola. Então, professores com essa autogestão bem desenvolvida, nós temos mais facilidade em estruturar e gerenciar esse processo de ensino e de aprendizagem. Planejamos com cuidado e com antecedência as nossas aulas e nossas atividades, monitorando sempre o nosso tempo e deixando claro aos nossos estudantes o que esperamos deles. Próximo, João, com você. Vamos lá, tá fácil também, né, João? Ai. Então, voltamos aqui. Nós temos agora a macrocompetência engajamento, e dessas 3 microcompetências, algumas estão relacionadas ao engajamento. Alternativa A, iniciativa social.
assertividade e entusiasmo. E a alternativa B, empatia, respeito e confiança. Qual vocês acham que é a correta, pessoal? Para quem disse que é a alternativa A, acertou. Vamos lá? Agora a Nelise vai falar um pouquinho sobre a macrocompetência amabilidade. Vamos lá? Então, olhando, observem as figuras e vamos tentar relacioná-las. Essa primeira figura, onde uma pessoa mais jovem está dando a mão para uma pessoa um pouco mais experiente. Então, vamos pensar nessa primeira. O que vocês acham que está ligada a essa figura? Vamos lá? Isso, ao respeito. O respeito consiste em tratar as pessoas com aceitação, com consideração, lealdade, tolerância e justiça, da mesma forma como que gostaríamos de ser tratados. A outra figura, vamos dar uma olhadinha para ela. Então, nós temos aí uma pessoa que está com a mão no ombro de um rapaz, está tentando então ser empática. Então, a empatia significa colocar-se no lugar do outro, de forma a compreendê-lo, é preocupar-se com suas necessidades, com seus sentimentos, oferecendo-lhe apoio, como essa pessoa está fazendo com o jovem que está no computador. Ele está praticamente pela figura tendo alguma situação difícil, ela está oferecendo ajuda. Agora sim, nós vamos para a figura de baixo. A figura de baixo, nós temos uma pessoa em dificuldade e os outros estão fazendo uma corrente para tentar auxiliá-lo. Qual seria essa microcompetência? Isso, confiança. A confiança consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações. Porque se não fosse a confiança ali, ele não conseguiria estender a mão para que os outros pudessem ajudá-lo. Então, é confiar no outro, assumindo o melhor sobre elas. Ou seja, não ressaltar os defeitos do outro, mas sim as suas qualidades. Portanto, quando nós respeitamos, quando nós confiamos e quando nós somos empáticos, nós temos a amabilidade, que é a capacidade de se interessar e de compreender as outras pessoas, colocar-se no lugar delas, confiando, respeitando e tratando com afeto e responsabilidade. Pode passar, por favor? Opa, agora sou eu, hein? Vai A, lá. a gente agora falar um pouquinho sobre a macrocompetência resiliência emocional, que é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. E ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de tudo, de que tudo mesmo passa, né? Pode colocar? Nós temos aí uma primeira imagem, essa imagem de uma pessoa que está num topo de parece um edifício, né, gente? Que você acha, Annelise? É fácil ou difícil? Essa aí eu tô com um pouquinho de dificuldade Ah, nessa imagem, tá olha, um pouquinho difícil. Vamos é... pensando aí. gente, num topo assim, olha, a pessoa está autoconfiante. Vamos lá, próxima imagem. Mas como eu já dei a resposta, né? Com autoconfiança, né? Na imagem do meio, nós temos a tolerância ao estresse, ou seja, o trabalho, a rotina. Isso, às vezes, nos deixa extremamente estressado. Então, super importante trabalhar essa tolerância ao estresse também. E na última figura, nós temos um casal conversando com o outro, consequentemente, talvez uma situação bastante difícil, e nós, nesse caso, aparece a tolerância à frustração. Pode passar, por gentileza? Aqui, no caso,
nós temos a curiosidade de aprender, é uma competência socioemocional? Dá para a gente falar que a curiosidade de aprender é uma competência socioemocional? O que vocês acham? Para quem disse que sim, acertou. Nelise, agora é com você. Então vamos lá, vamos pensar agora nessa. Interesse artístico, vocês acham que é uma competência socioemocional? Vamos pensar um pouquinho. Tá fácil. Para quem disse que sim, também acertou. Vamos lá, João, para o próximo? Opa, obrigado, Nelise. Então aqui nós temos uma outra, né, que é a imaginação criativa. É uma microcompetência socioemocional? Sim ou não? Vamos lá, pode passar, por gentileza. Se você respondeu que sim, você acertou. Essas três microcompetências estão intimamente associadas à abertura ao novo. Pode passar, por gentileza. Aqui, na verdade, nesse quadro, nós estamos retomando as 5 macrocompetências socioemocional e embaixo dela, nos quadradinhos, as 17 microcompetências vinculadas às 5 macrocompetências. Ou seja, aí para dar o exemplo, temos aí autogestão vinculada a ela essas microcompetências socioemocionais, que são a determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Quando olhamos para o engajamento com os outros, que é uma outra macrocompetência socioemocional, nós temos aí a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo que estão associadas a essa macrocompetência. Quando olhamos para a amabilidade, nós temos aí 3 microcompetências: a empatia, tão falada por todos, o respeito e a confiança. Quando olhamos para a macrocompetência, resiliência emocional, nós temos a tolerância ao estresse, como foi dado o exemplo lá nas imagens, a autoconfiança e essa tolerância à frustração, que muitas vezes temos cotidianamente ou às vezes acontece. Outra macrocompetência é a abertura ao novo. Inseridas nessa macrocompetência, nós temos a curiosidade de aprender, a imaginação criativa, que é tão explorada em várias disciplinas, e o interesse artístico, que muitas vezes aparece em várias disciplinas também, tá? Em biologia, em ciências, em geografia, na própria arte, em língua portuguesa, na análise de quadros, de fotos e etc. Vamos lá para a próxima? Aqui nós temos, na verdade, entramos numa etapa em que a gente faz uma contribuição para vocês de uma metodologia muito recente, de 2021, de uma dissertação de mestrado, que fez algumas contribuições de como levar essa estratégia de se pensar as competências socioemocionais na prática. Na verdade, só para resumir um pouquinho, isso vai ser mais detalhado posteriormente, são aplicados questionários em cada atividade, que vocês verão depois alguns exemplos do que vai ser feito. Então, questionários extremamente simples, que lá no final a gente dá essa ideia para vocês. E os alunos, nesse processo, desenvolvem um livro digital, tá? Fazendo todos os detalhamentos sobre o processo de aprendizagem. O objetivo de tudo isso é contribuir para o desenvolvimento dessas competências. No caso, para essa autora, ela trabalhou com o autoconhecimento, a empatia, o pensamento crítico e a responsabilidade, sabendo que tudo isso irá, com certeza, estimular a reflexão desses alunos, a discussão de ideias e, inclusive, a tomada de decisões desses garotos, dessas crianças.
Pode passar, por gentileza? Ah, agora é a tua vez, né, Annelise? Sim, vamos lá. Então, depois o João já falou para vocês que nós vamos dar algumas contribuições para que vocês levem para as aulas de vocês. Então, aqui nós temos a primeira estratégia que foi estudada por essa autora. Então, ela falou muito sobre o volume de voz. Então, o volume de voz, em alguns estudos, eles mostram que o excesso de ruído, ele compromete o processo de ensino-aprendizagem, porque ele facilita a distração, ele restringe o nível de atenção, a cognição e dificulta a compreensão da voz do professor por os nossos estudantes. Então, a sugestão dada por esta autora é elaborar um cartaz com combinados de como utilizar o volume de voz de acordo com a atividade a ser realizada. Por isso, vocês estão vendo aí no slide que está distribuído em conceitos de 1, 2, 3, 4 e 5, onde o 1 nós temos o professor explicando, amigos fazendo leitura e leitura individual. No 2 nós temos como deve ser o volume nos corredores, nas atividades individuais, nas avaliações, palestras, bibliotecas e entrega de materiais. Onde o aluno deve ou o professor falar um pouco mais baixo. Por quê? Porque o professor nesta hora, se ele estiver explicando ou o aluno explicando, a voz deve ser um pouco mais baixa para deixar o outro explicar. Então, se for o caso do professor explicando, os outros devem falar um pouco mais baixo, e assim sucessivamente. O 2, como nós já estamos nos corredores, em atividades, em avaliações, a voz pode ser um pouquinho mais alta. E assim por diante. No 3, nós temos atividades em duplas ou em grupos, onde muitos estão falando ao mesmo tempo, então o volume de voz já pode ser, sim, um pouco mais alto. Nós temos os laboratórios, depende da atividade, aqui também nós temos que pensar nas atividades, porque se for uma atividade avaliativa dentro de um laboratório, então o laboratório passaria para o 1. E assim por diante. Aqui é só um modelo de como isso pode ser utilizado na atividade de vocês. O 4, nós temos o que? Apresentação de trabalhos, debates, seminários, perguntas. E o 5 é quando os alunos já estão mais à vontade, estão no pátio, na quadra. É claro que o volume de voz é um pouco mais alto. Então, essa atividade é uma estratégia para que os alunos olhem para esse quadro que pode ser feito num drive, pode ser feito em cartaz. Aqui foi só uma sugestão. Então, para que ele perceba nas atividades cotidianas como deve ser o volume de voz dele para que não comprometa o processo de ensino e aprendizagem. Próximo, por favor, João. Oi, oi. Então, aqui a gente tem uma outra estratégia metodológica que ela é bem simples, tá, gente? É mais uma outra contribuição nos momentos em que são realizadas as atividades em sala de aula, independente da disciplina, independente do ano ou série. Então, é que ela foi intitulada pela autora como ajudante do dia. Então, o objetivo é atribuir funções dentro da sala de aula. É muito comum, talvez isso vocês já façam, mas é importante estar ressaltando sobre essa questão que é algo extremamente relevante em sala. Então, esse trabalho ele é feito em grupo, na verdade, com um mediador, que ele irá esse mediador também é eleito dentro da sala, ele irá mediar a conversa do grupo, estimulando que todos participem e compreendam do que está acontecendo na sala de aula. Um relator, ele é responsável, ele fica como um dos responsáveis para o registro, né? E ele passa a ser, na verdade, o orador da turma, quando necessário, um monitor de recursos, ele garante que não falte nada para o grupo e que essa atividade consiga ser realizada com facilidade. O Cuco, já o próprio nome já vai dizendo aí, na verdade, ele controla esse tempo, ele previne certas coisas dentro da sala para que esse tempo não fique escasso depois.
e o aluno que é também o harmonizador, que ele deve garantir que todos estejam se sentindo confortáveis, felizes, engajados no momento que a atividade é realizada. Vale destacar, vou reforçando isso, né, que é uma outra estratégia e uma outra contribuição que a gente está dando aí para que vocês pensem, né, ou reformulem a partir daquilo que vocês já fazem em sala de aula. Pode passar, por gentileza. Essa outra estratégia metodológica, ela vem intimamente associada, ela foi intitulada como Vale Aprendizagem. Na verdade, ela é um sinal para que o professor consiga detectar com certa facilidade quando o aluno está aprendendo mais ou está aprendendo menos, tá? O próprio quadro que vocês têm aí com várias cores em tom de cinza até chegar ao 4, vai revelando esse grau de dificuldade. O número 4, na verdade, ele está atrelado às menores dificuldades. Aqueles alunos que estão entendendo muito bem, estão conseguindo, inclusive, passar para aquele outro aluno. O número 3, por exemplo, sinto que entendi bem e acertou quase todas as perguntas na primeira tentativa. O número 2, por exemplo, eu sinto que ainda estou aprendendo e ainda tenho algumas perguntas, às vezes fico na dúvida. O número 1, na verdade, é aquele estudante que está com as maiores dificuldades. Então, o que é interessante, por exemplo, quando o professor dá uma atividade, ele pede, esse quadro ele pode ficar fixado em um ponto da sala de aula, tá? E aí o aluno vai lá, olha e faz a análise e anota no cantinho, pode ser do caderno dele mesmo, tá? Então aí o professor, hora que ele passar, olhando os cadernos, ele vai conseguir já notificar, ter a ideia de como esse aluno aprendeu, se ele aprendeu mais ou aprendeu menos, de uma maneira extremamente rápida. Isso, na verdade, acaba até facilitando o trabalho do docente. Pode passar, por gentileza? Minha querida amiga Nelise. Então, aqui nós temos também outra estratégia metodológica que já é muito utilizada por todos vocês, que é a roda de conversa. Mas aqui a proposta da autora é que essa roda de conversa também possa ser utilizada para um momento daquele estudante contar um problema que surgiu na escola ou na própria casa dele, e para que todos consigam conversar e achar as soluções, refletir sobre aquele problema e comentar o que aprendeu com a situação exposta, principalmente para aquele aluno que é um pouco tímido, se ele está nessa roda de conversa e percebe que os seus colegas estão se abrindo, é uma oportunidade para que ele também assim o faça e que perceba que esse problema não é só com ele que está acontecendo. Então, esse estudo foi feito a partir de situações, problemas da escola e que essa autora percebeu que essa roda de conversa surtia muito efeito para esses estudantes. João? Então, vocês lembram que lá no comecinho, quando eu comecei a detalhar sobre as estratégias metodológicas e falei que era super importante alguns questionamentos rápidos para que o aluno pudesse se expressar, na verdade, o que ele estava sentindo, o que ele estava percebendo da atividade. É só uma sugestão, tá, gente? São algumas questões que a própria autora dessa dissertação, a Castagnaro, coloca, Janaína Castagnaro, né? Que, como eu já disse, foi uma dissertação defendida muito recentemente, em 2021, e questões extremamente simples, da 1 a 3, para que vocês consigam perceber aí, como se dá o aprendizado desse aluno. Essas questões estão aqui, olha. Número 1, você gostou da atividade? Por quê? Liste pelo menos 3 aspectos que você aprendeu com essa atividade. Cite quais foram as suas dificuldades para a realização da atividade. Na verdade, no momento que o aluno dá essa devolutiva, isso vocês podem fazer da maneira como vocês acharem melhor, ou por escrito, ou de repente, até como a Annelise já colocou, até mesmo numa roda de conversas.
pode ficar bastante interessante, porque de repente eles vão revelar certas coisas. Olha, eu poderia realmente ter me dedicado bem mais para essa atividade, eu poderia ter utilizado todo o tempo que foi disponibilizado pelo professor. Isso faz com que o aluno repense a postura dele em sala de aula, que ele trabalhe essas competências socioemocionais de uma maneira muito mais aprimorada. Aos poucos ele vai lapidando essas competências socioemocionais, tá? E a gente vai finalizando com essas questões, certo? E depois, posteriormente, deixaremos um link aqui para vocês e já abrindo a câmera, né? Vou me despedir de todos vocês e agradecer todos que estiveram aqui presentes por tudo e pelas contribuições que a nossa querida Nelise deu também, que foram preciosas. Obrigado, viu, Nelise? Imagina, e só também complementando isso que o João falou muito bem, essas questões, elas são para auxiliar vocês. E essa primeira questão, onde está, você gostou da atividade? Se nós deixássemos só até aí a questão, o aluno poderia responder só sim e não. Nós limitaríamos a resposta dele. Por isso é importante colocar esse porquê, para que ele detalhe o porquê ou porquê não gostou desta atividade, que são as questões abertas e fechadas. Então, isso é muito importante, essa finalização da questão. Eu também agradeço ao João por ter me convidado para fazer parte desta pequena reflexão sobre o socioemocional, que ele é o PCNP que acompanha essas questões que estão bem fortes agora nas nossas escolas, com muito afinco, ele acompanha muito bem isso. Agradeço, João, pela participação e agradeço vocês também por estarem aqui conosco. Até uma próxima e boa semana a todos. Abraço, gente.